eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português. Você viu, nós temos 5 editais publicados para Prefeitura de Santiago, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse concurso, da banca e resolver algumas questões com você? Então vamos lá. Bem, a banca organizadora é a Legale Concurso. São 23 vagas mais cadastro de reserva. Então mais pessoas poderão ser chamadas. Nós temos aqui um concurso em nível fundamental, nível médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 1.200 até R$ 8.000. Inscrições de 31 de julho a 29 de agosto. E as provas dia 8 de outubro. Pertinho, hein? Não temos muito tempo para estudar, não. Então, veja só. Qual é o programa de língua portuguesa? Você vai observar que eles colocam aqui a parte de texto, cobrando sim essa questão de leitura e compreensão de texto, ou seja, pode cobrar aqui dentro a questão da ideia principal desse texto, a estruturação desse texto, quais são as ideias principais, as ideias secundárias, a relação entre as ideias, sempre muito importante, porque está ligado diretamente à questão de coesão e coerência textuais, questão de efeitos de sentido, as figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia, para uma comparação? Isso sempre muito importante você saber. Bem, recursos de argumentação. Você já viu, por exemplo, que às vezes um autor está escrevendo alguma coisa, então ele está defendendo uma ideia e ele coloca lá um fragmento da Constituição, ou do Código Penal, ou a fala de um autor conhecido. São recursos de argumentação, mas existem vários. Temos que aprender isso. Veja que aqui em cima fala que vai ser cobrado leitura e compreensão, que é o entendimento do texto, mas a questão da interpretação também, que é a leitura daquilo que está implícito, ou seja, dos pressupostos e subentendidos. E como eu falei, a questão da coesão e da coerência textuais, que os concursos cada vez mais têm cobrado isso, por isso a importância da gente estudar as conjunções, os pronomes, né? A gente conhecer bem aí essas estruturas de coesão, dentre várias outras, como a pontuação, por exemplo. Veja a questão do léxico. Então, aqui a questão do significado das palavras, das expressões. Isso é um estudo da semântica. Então, às vezes, eles falam sem alteração semântica, quer dizer, sem a alteração desse sentido, dessa significação. Daí, a gente tem a questão da substituição de palavras e de expressões no texto sem que haja essa alteração. Temos também a questão da estrutura e da formação de palavras, que são aspectos da morfologia, e quando nós falamos aqui de estrutura, é aquela parte dos elementos mórficos, radical, vogal temática, desinência número pessoal, modo temporal, prefixo, sufixo. Você se lembra disso? Veja que também tem a questão da formação de palavras. Então, a gente pode ter aqui a derivação ou a composição, né? Que tipo de derivação, que tipo de composição? Podemos ter o hibridismo. Então, muito importante estudar esse assunto. Veja que aqui está falando, nos aspectos linguísticos, tem as relações morfológicas. Então, aqui entram todas as classes gramaticais, as classes de palavras. E não basta você reconhecer, você tem que saber flexionar e empregar. Então, por exemplo, existem 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta você identificar a classe. Você tem, por exemplo, que pegar o pronome o e o pronome lhe e saber quando usá-los. Ainda, você tem que saber
se você o coloca antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, o que seria para a gente próclise, mesóclise e ênclise, por exemplo. Isso acontece com todas as classes gramaticais. Temos que saber o emprego. Por exemplo, se o verbo está na voz ativa ou na voz passiva, tá? Se, por exemplo, um verbo está no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo, que alteração que isso causa? Então, isso tudo aí, bem como a questão das conjunções, das preposições, tá vendo? Os pronomes relativos, todas as classes gramaticais. E aqui fala também da questão da sintaxe. Então, quando fala em sintaxe, agora são as funções sintáticas. Daí nós temos sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo e aí vai. Pois é, além da gente saber isso daí, nós precisamos saber as orações, portanto, a questão da coordenação e da subordinação, os tipos de orações. Vem aí também o estudo da pontuação, da concordância, da regência e de crase. Olha, é um programa inteiro de língua portuguesa que nós temos aqui. E a prova é pertinho, né? A prova não está distante. Pois é por essa razão que eu organizei o meu curso de português em questões comentadas para a Prefeitura de Santiago, Rio Grande do Sul. Como esse curso funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho lá uma primeira prova da banca do seu concurso, você fará essa prova, depois você vai corrigir, vai anotar todas as suas dúvidas, em seguida você vai assistir ao meu vídeo. No meu vídeo eu vou pegar uma por uma das questões, letra por letra, e eu vou explicar para você. Então, por exemplo, eu vou falar para você por que a resposta é A e não D, como todo mundo marca, certo? E também vou explicar por que não é B e por que não é C. Vamos que essa primeira questão envolva a diferença de oração subordinada adverbial e oração subordinada adjetiva. O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para você essa diferença, mas de uma maneira assim, rápida e certeira. Não é ficando dando volta na matéria, não. É ir direto ao ponto. Aí nós passamos para a segunda questão. A segunda questão envolve o significado de prefixos. Então, eu vou começar explicando para você lá no enunciado a diferença que existe entre prefixo e sufixo. Vou começar a mostrar isso para você e, em seguida, eu vou explicar letra por letra para você. Ou seja, você tanto vai conhecer a banca, vai saber como que a banca pega você, tá? Como também você vai estudando os pontos que você precisa do conteúdo. Acabou a prova número 1? Você ainda tem uma dúvida? Mande para mim. Eu responderei particularmente para você, tá? Aí acabamos de fazer isso, vamos para mais uma prova. Nós vamos fazer com você 100 questões de português da banca, corrigidas uma a uma, letra por letra, trabalhando os pontos principais e com a ajuda de alguns PDFs que são importantíssimos para você. Então, por exemplo, para você saber uma oração adverbial, você tem que saber as conjunções subordinativas. Então, nós temos um PDF rápido, pequeno, mas muito eficiente sobre isso daí. Temos um PDF de figuras de linguagem, de tudo aquilo que você precisa, certo? E olha só, nós também temos no nosso curso o show de aula do professor Paulo França de informática e a dobradinha português e informática. Bom, não é? Bem, você conhece essa banca?
Eu selecionei aqui duas questões para você. Eu selecionei aqui duas questões de 2023. Nós temos aqui uma de técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal de Pelotas. E aqui diz o seguinte: o verbo confiam está conjugado no, quer dizer, em qual tempo e modo, e se refere a, ou seja, a qual pessoa se refere. Então, aqui pede-se que seja correta e respectivamente, ou seja, na ordem. A primeira coisa que nós devemos ver é essa questão aqui de pessoa e número. Por quê? Porque existe a chamada primeira pessoa do singular, que é o eu. A segunda pessoa do singular, que é o tu. A terceira pessoa do singular, que é o ele, ela. A primeira pessoa do plural, então aí envolvendo mais de um, então nós temos a forma nós, eu e você. Eu tenho aqui a segunda pessoa do plural, então nós temos aqui a forma vós. E eu tenho a terceira pessoa do plural, ou seja, a forma ele, eles, elas. Então vejam, singular e plural. A primeira coisa que você olha é o seguinte: quando eu falo confiam, quer dizer, eles confiam. Primeiro, não é confia. Confia é singular. Então, eu já sei que não seria nenhuma dessas pessoas do singular. E aqui não é, ó. Se eu falasse aqui, confiamos, seria nós. Mas não, são eles confiam. Então, eu sei que eu tenho aqui terceira pessoa do plural. Ou seja, terceira do plural. Não é segunda do plural, porque segunda do plural é a forma vós. Não é primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular é a forma eu. Terceira pessoa do singular é a forma ele. Ali nós teríamos o quê? Eles, ou elas, ou até o você, vocês, que também se conjuga dizendo confiam. Vocês confiam demais nele. Pronto. Então, eu já eliminei a C, a D e a E. Agora, eu já sei que esse verbo está no presente. Qual é a diferença do indicativo para o subjuntivo? O indicativo é o modo da certeza. É quando o fato acontece ou aconteceu ou vai acontecer de maneira certa. Agora, subjuntivo seria o incerto. Daí é para a gente uma hipótese, uma dúvida, uma conjectura, que seria essa hipótese. Então, você vai ver o seguinte: quando eu falo eles confiam em Deus, isso é algo certo. Agora, se eu falasse, por exemplo, espero que eles confiem em Deus, agora seria uma hipótese, seria uma conjectura de que eles venham a confiar. Aqui em cima a forma é confiam, então é algo certo, portanto, presente do indicativo. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Veja a outra que eu selecionei aqui. Também para a Universidade Federal de Pelotas, 2023, mas foi para o cargo de administrador. Veja, Banca Legália, que vai fazer o seu concurso. Então, aqui diz, aparece aqui para gente, em Helsinki, capital finlandesa, o setor de tecnologia é responsável por cerca de 50% da pauta de exportações, 28% do produto interno bruto, 25% do total de empregos e 65% dos investimentos em pesquisa e inovação no setor privado. Isso aí é o fragmento lá do texto. Então, veio dito, na linha, os termos capital
capital finlandesa cumprem qual função sintática? Então, agora está falando de sintaxe, não está falando de morfologia. Por isso, se aqui embaixo estivesse escrito que capital é substantivo e finlandês é adjetivo, você não iria marcar. Por quê? Porque isso seria resposta quanto à morfologia, e nós queremos função sintática, ou seja, sintaxe. Mas todos que aparecem aqui são funções sintáticas. Sujeito, aposto, predicado, adjunto adverbial, agente da passiva, todos eles são funções sintáticas. Como eu sei qual é a função? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o verbo da oração, que está aqui, e vai perguntar para ele assim, ó, quem é responsável? Ah, é o setor de tecnologia. Então, quer dizer que isso daqui é o sujeito. Eu não estou pedindo a análise do setor de tecnologia. Para que seja predicado, é necessário que tenha verbo. Então, o predicado seria o é responsável por cerca, seria todo o restante. Mas o verbo tem que aparecer dentro do predicado. Capital finlandesa não tem verbo, então eu também joguei isso aqui fora. Para que a gente tenha agente da passiva, é necessário que a frase esteja na voz passiva. Você sabe quando é agente da passiva? Por exemplo, eu falo assim, ó, eu comi o bolo. Você vai ver que quem comeu fui eu. Então, isso daqui é o sujeito. Esse sujeito, ele está praticando a ação de comer. Então, isso é voz ativa. Esse sujeito age. Se eu inverter isso e eu disser que o bolo foi comido por mim, então, se eu disser que o bolo foi comido por mim, você vai notar que esse bolo, ele passa a ser o sujeito. Quem é que foi comido? O bolo. Só que esse sujeito, ele não está praticando a ação. O bolo não comeu, o bolo ele foi comido. Então, isso é voz passiva. Na voz ativa, o sujeito ele age, não é? Não foi ele quem comeu? Na voz passiva, ele recebe a ação. Então, ele não é ativo, ele é passivo. Alguém tem que estar agindo dentro da voz passiva. Quem age na voz passiva? Esse por mim. Então, quer dizer que esse termo que age, ele é um agente. Mas ele age onde? Na voz passiva. Então, ele é agente da passiva. Olha, só existe agente da passiva na voz passiva, porque na voz ativa ele vira o quê? Sujeito, não é? E ele sempre vem com preposição por mim, pelo menino, sempre com preposição. Então, nesse caso, só de você olhar o capital finlandesa, você já viu que não tem uma preposição ali dentro. E também a frase não está na voz passiva. Então, não pode ser isso. Eu fiquei com aposto e adjunto adverbial. O que você vai observar neste caso aqui com bastante atenção? Olha, quando eu uso aqui em Helsinki, isso daqui é o adjunto adverbial de lugar. É onde nós temos todos aqueles dados apresentados logo depois. Agora, capital finlandesa está se referindo a Helsinki, fazendo o quê? Uma explicação do que é isso. Quando você tem um termo que está retomando o outro, fazendo uma explicação ou um resumo, uma síntese, esse termo se chama aposto. Então, você percebe que o
primeiro elemento em Helsinki, esse é o adjunto adverbial, porque é um termo que aparece aqui indicando o lugar. Agora, a capital finlandesa está explicando o que é isso. Ele retoma o termo anterior. Ele significa a mesma coisa que o termo anterior. Por exemplo, eu falo para você, Maria, minha sobrinha, ficou vermelha de vergonha. Por que eu não falei ficaram? Porque não são duas pessoas. A minha sobrinha é a Maria, quer dizer, a Maria é minha sobrinha. É a mesma coisa. Então, a isso se dá o nome de aposto. Viu quanta coisa você aprendeu em 2 questões? Agora, imagine em 100. Pois é assim que a gente vai conseguir estudar português para uma prova que está tão pertinho, tá? Quer ficar com esse cargo? Então, vamos estudar de uma maneira eficiente. Lembre-se que o tio Paulo França é o show na informática e você pode adquirir a dobradinha. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, entre no nosso site e você vai perceber que você pode estudar com muita qualidade por um precinho muito humano. Eu aguardo você para que a gente estude juntos, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.